Olá, bom dia para você, seja muito bem-vindo e bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor está no ar e hoje a consulta é para cuidar, gente, do nosso coração na melhor idade. Olha aqui nosso coração batendo ali o tempo todo, mas o que será que acontece com ele ao longo da vida? De que forma que ele envelhece? De que forma que ele sente ali o passar dos anos? E claro que o nosso bate-papo traz de forma imprescindível os cuidados que a gente precisa ter com relação à prevenção. Muitas questões que acometem o nosso coração, infelizmente, são silenciosas e não quer dizer que ela não esteja agindo e interferindo no funcionamento de todo o corpo. Por isso, é claro, a importância do diagnóstico precoce, de fazer os exames preventivos e a gente vai embarcar em todas essas questões. De pensar, gente, que no passado não muito distante, lá em 1940, uma pessoa com 40 anos de idade era considerada uma pessoa na melhor idade. Hoje, nossa expectativa de vida aumentou consideravelmente, 76 anos e 6 meses. Porém, traz, é claro, inúmeros desafios e a gente vai embarcar nessa e falar sobre tudo isso. Lembrou de alguém a quem essa nossa consulta seja importante e relevante? Nós estamos em transmissão ao vivo. É só compartilhar o nosso link de transmissão com essa pessoa que passou agora pela sua cabeça, que precisa, é claro, receber a nossa informação de qualidade. Você consegue compartilhar o nosso link de transmissão ou através do nosso site, que é hittv.com.br, ou através do nosso aplicativo HitPlay. Te lembro também, caso você ainda não tenha baixado, não perca a oportunidade de ter a Hit TV na palma da sua mão, para você assistir a nossa programação, os programas preferidos, no seu tempo e também do seu jeitinho. Te lembro, é claro, que essa nossa manhã, esse horário que nós temos, esse encontro que a gente reserva todos os dias, é o espaço que você tem para interagir com os especialistas que vêm aqui prontos para compartilhar não só o conhecimento deles, mas também para trazer a orientação que você precisa. Então, é só você interagir, participar, mandar para a gente a sua dúvida, o seu relato, DDD 11 3226 1112. Temos também uma enquete que está te aguardando lá no nosso Instagram, @consulta ao doutor Hit TV, lá nos nossos stories. Diretor João Capellini, bom dia para você. Coloca, por favor, a nossa enquete na tela. Olha lá, para qual notícia você quer a visão dos doutores? Lembrando, gente, essas são notícias que estão em circulação atualmente. Então, para qual dessas notícias você quer de fato entender qual é a ciência por trás dela? Musculação retarda o envelhecimento do coração em idosas. Solidão aumenta o risco de infarto e AVC. Ou exame de sangue e estividade biológica de cada órgão. Clica lá na alternativa que a gente vai trazer o conhecimento que você precisa. Antes de mais nada, deixa eu te lembrar, hoje é terça-feira, é aquele dia que a gente deixa reservadinho na nossa agenda para entender um pouco mais a respeito dos nossos direitos. É o dia que a gente recebe, ele sim, o advogado Leonardo Girundi. Atenção então para o quadro O Seu Direito. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Olá, que alegria, mais um dia aqui em sua companhia. Estamos aqui para responder hoje a dúvida do Joaquim Alves de Belo Horizonte. Gente, essa terra é boa, viu? Não é só porque eu nasci em Belo Horizonte, não, mas é porque eu tenho grandes amigos, família lá. E se tem uma culinária que chama atenção é a de Belo Horizonte. Mas o melhor de Belo Horizonte dos mineiros não é a culinária. É o povo. Joaquim Alves, de Belo Horizonte, me perguntou: recebo muitas ligações oferecendo empréstimos consignados. Como posso me proteger de contratos que não solicitei e possíveis golpes? Cada dia aparece um golpe novo e diferente. Então, a primeira coisa é ter muita atenção. Não atenda a qualquer ligação. Cuidado com aquelas ligações que ficam mudas, né? Você atende ali, fica a ligação muda e não fala nada. E, por favor, nunca passe os seus dados. Senha, de forma alguma. Então, muito cuidado com as ligações. E cada dia está pior. Essa semana, por exemplo, eu recebi uma ligação de uma pessoa da igreja que foi enganada, um jovem, né? Normalmente as pessoas idosas que passam mais aperto com essa situação, mas um jovem, e a pessoa falava: olha, você tem que pagar esse boleto para evitar um golpe, porque aí vão ficar sabendo que não é golpe. E ele pagou 5 boletos de R$1.000 cada um. Então, cuidado, porque eles nos enganam, eles nos levam ali a acreditar que a situação é normal e cuidado com essa situação. Então, a primeira coisa é, hoje existem ferramentas no seu telefone, no seu smartphone, que você pode ali evitar e bloquear chamadas indesejadas. Então, busque saber sobre isso, é o melhor caminho. Outra coisa que tem sido feita é que normalmente as instituições, por exemplo, quando a empresa de telefonia te manda uma mensagem ou não, já aparece quem é a empresa, tá? E lembrando, se tratando de cartões de crédito, de empréstimos e de situações
com o banco, desligue o telefone e ligue você para a empresa. Então, olha, estão falando, estou ligando para confirmar que você fez uma compra de 10 mil reais. Fala assim, eu vou ligar para a empresa e confirmar. Desliga o telefone, descubra o telefone da sua agência, ligue para o seu gerente. Fala, me ligaram daí. Aí ele vai falar assim, não, nós não te ligamos. Né? Principalmente isso. Eu recebi essa semana, por exemplo, umas 3 ligações falando do meu currículo. Eu não mandei meu currículo para ninguém. Então, cuidado, são sinais. Bloqueie, desligue rapidamente e bloqueie aqueles números indesejáveis. É o melhor caminho para você, tá bom? Fique ligado no seu direito. Eu, Leonardo Girundi, venho aqui para responder as suas dúvidas e perguntas. Mande sua dúvida para o @seudireito@hittv.com.br e nos siga lá no Instagram, no @Leonardo Girundi. Beijo, até semana que vem. Tchau, tchau. Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Pois é, gente, todos nós corremos o risco aí de sofrer um golpe, por isso a importância da gente receber as orientações de como se proteger e prevenir também. Isso aí, é o nosso direito, gente. E agora, então, para a gente aprender um pouco mais sobre a saúde do coração na melhor idade, deixa eu te apresentar quem são os doutores que já estão aqui prontos para compartilhar todo o conhecimento deles na tela. Começo te apresentando o doutor Gabriel Dorro, cardiologista. Com 10 anos de atuação, escolheu a medicina pela curiosidade em compreender o funcionamento do corpo humano. Dedica sua prática a um cuidado ético, técnico e centrado no paciente. Entre os desafios da rotina, destaca a constante atualização científica e a responsabilidade de tomar decisões seguras e precisas para cada caso, sempre com compromisso com a saúde cardiovascular. E agora te apresento a doutora Maria Laura Perini, médica geriatra. Atua na área há 11 anos, inspirada por um paciente da residência e pela influência da mãe. Seu diferencial está no olhar integral para o paciente, considerando sua história de vida, rotina e também contexto. Além dos exames, acompanha as diferentes fases do envelhecimento, do cuidado preventivo aos cuidados paliativos, valorizando a saúde como investimento em qualidade de vida. Doutores, sejam muito bem-vindos ao Consulta ao Doutor. Obrigado, bom dia. Muito obrigada, Dani, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito importante o nosso bate-papo de hoje, né? Principalmente quando a gente fala, a gente ouve sempre, né, sobre o envelhecimento da nossa população. Foi-se o tempo em que a gente era considerado aos 40 anos de idade um idoso. Hoje em dia estamos vivendo aí 76 anos e 6 meses é a nossa expectativa de vida, mas isso traz, é claro, uma série de desafios. O que mudou na nossa população para a gente ter conseguido aí essa expectativa de vida maior, doutor? Existem grandes avanços na medicina e desde questões básicas, como o tratamento de infecção, que permitiu um aumento da longevidade, até como melhorias de tratamento das principais doenças crônicas e não transmissíveis, como doenças cardíacas, doenças pulmonares, como melhores tratamentos relacionados à oncologia, a doenças como câncer, que promovem um aumento da longevidade, ou seja, faz o paciente viver mais tempo. Em termos de desafios, por exemplo, né, você que trabalha atuando na área da geriatria, né, o que mudou ao longo desse processo para garantir essa expectativa de vida mais longa? Eu acredito que as pessoas elas estão começando a se preparar de forma mais precoce para o envelhecimento, Dani. E entender que o como eu quero envelhecer lá na frente depende das medidas que eu tomo hoje, né, de forma precoce. Então, aqui a gente vai falar de muita coisa. Essa tomada de consciência é um fato. A tomada de consciência e a gente estava conversando aqui antes do programa, a relação de eu não procurar um médico só se eu estou doente, né, mas para promover saúde. Então, a questão da vacinação, que é muito importante, a atividade física, né, o controle das comorbidades, o rastreio de doenças cardiológicas, oncológicas. Então, tudo isso vem melhorando a expectativa de vida dos nossos pacientes. E por trazer aqui, por falar nesse bastidor, olha aqui, imagens de João Capellini compondo o nosso bate-papo, trazendo a importância da gente olhar para o nosso corpo como um todo e um olhar especial e atento para o nosso coração. A gente estava aqui conversando, né, um pouquinho antes do programa começar e olha só que curioso, né, 2 especialidades, geriatria e o nosso cardiologista aqui com a gente. E eu tenho certeza que as pessoas buscam em momentos completamente diferentes.
né, um cardiologista ou na hora que precisa de fato, né, ou para fazer uma cirurgia, e a geriatra, claro, para a prevenção. Queria que vocês falassem um pouco sobre essa particularidade, né, do perfil de pacientes, começando pelo doutor. Como cardiologista, eu recebo muito paciente que quer fazer o check-up, avaliação de rotina, ver se está tudo bem com eles, e tradicionalmente eles acabam procurando o cardio, porque a maior causa de mortalidade é doença cardiovascular. E tem esse perfil de pacientes. Existem os pacientes que têm sintomas do coração. Por exemplo, alguém chega no meu consultório com dor no peito, com falta de ar, com sensação de palpitação, de batedeira, de arritmia. E aí você vai investigar se existe alguma doença por trás e dar os devidos tratamentos. E também aparece um terceiro grupo de paciente que vem correndo pelas beiradas, que é o paciente que vai fazer cirurgia e que é a famosa cartinha de liberação do cardiologista. Avaliação. Na verdade, a gente faz uma avaliação e a gente determina riscos relacionados ao procedimento cirúrgico. Mas eu sempre falo que essa avaliação de risco é uma grande oportunidade de ver se está tudo alinhado na vida. Porque se você ficar muito preso ao ato cirúrgico, é pouco, é pobre. Enquanto o paciente pode estar com uma pressão descontrolada, com comportamentos inadequados, por exemplo, fumando, pode estar com colesterol totalmente fora da meta e não sentir absolutamente nada. E o problema das doenças cardiovasculares é que, às vezes, o primeiro sintoma pode ser uma tragédia, pode ser uma morte. Olha isso, gente, a importância de visitar um médico como esse em caráter preventivo, principalmente. E já na geriatria também a gente encontra um perfil de paciente que entende a importância do cuidado com o envelhecimento, o gerenciamento desse envelhecimento. Eu acho que ainda tem um tabu muito grande quando a gente fala da especialidade geriatria. Tá. Isso tem mudado, mas muitas pessoas acham que um médico geriatra é só um médico daquele paciente muito idoso, frágil, sarcopênico, com demência. E espera para buscar o geriatra lá na frente. Se você tivesse já um médico ali para chamar de seu, buscando ele precocemente, vai ser a pessoa que vai te acompanhar ao longo da jornada. E o mais legal da geriatria é que a gente consegue trabalhar desde a questão da longevidade saudável, então a mudança do estilo de vida, né, o que essa pessoa precisa para envelhecer bem, com qualidade de vida, com autonomia e funcionalidade, que eu acho que é o que a maioria das pessoas, né, buscam nos dias de hoje, como também o controle das principais doenças que um idoso apresenta, né? Então aqui vem osteoporose, vem demência, vem depressão, vem ansiedade. Na minha área, como eu tenho meu fellow na oncogeriatria, então eu acompanho muito paciente oncológico, né, que vai começar o tratamento ou então que vai para a cirurgia e chegando na leva dos cuidados paliativos, que é acompanhar o paciente naquela finitude. E aqui, uma coisa que é legal e que eu estava conversando com o Gabriel antes é que, por exemplo, o paciente idoso, muitas vezes, ele possui um sintoma que é atípico, né? Ele pode ter um equivalente anginoso ali, uma dor precordial, que não é um sintoma tão, uma característica tão frequente de pessoas mais jovens, né, Gabi? Isso. Por exemplo, o infarto, a maioria das vezes surge com dor no peito. Só que, às vezes, o paciente idoso não tem essa dor no peito tão marcada como a maioria das pessoas tem. Tá. E às vezes vem sintomas diferentes, como, por exemplo, uma falta de ar inexplicado, eventualmente até uma confusão mental. É, um cansaço, né? Então, assim, a gente tem que ter aquele feeling de entender quando esse cansaço não está relacionado só com a sarcopenia, que é a perda de massa muscular, né? Só com um quadro de alteração de humor. Entender quando é que isso pode estar relacionado com o coração, que não está funcionando bem. E olha que bacana e importante, né, esse apontamento que os doutores estão trazendo, porque eu imagino que o cansaço faça parte, inclusive, para a rede de apoio dessa pessoa é entendida como nem como um sintoma, né? Como um estado natural e não pode nem deve. Quando que um cansaço, então, chama a atenção, doutora? Quando ele começa a atrapalhar no seu dia a dia, né? Você não consegue mais fazer coisas que antes eram rotineiras, porque ele vai impactar negativamente no seu dia a dia. Então, ele vai diminuir o seu rendimento, você antes não consegue fazer as atividades rotineiras, você não consegue levantar da cama, ou então você fica mais cansado, até mesmo para se vestir, para ir ao mercado, pegar sacola, para tomar banho, né? Então, quando esse cansaço, ele
interfere na sua rotina, a gente precisa investigar. E na grande maioria das vezes, se a gente vai falar de pacientes idosos mais frágeis, ele é um cansaço de etiologia multifatorial. Está relacionado, sim, com sarcopenia, com sedentarismo algumas vezes, pode ter uma questão de humor, mas essa parte cardiológica, ela precisa ser investigada. Perfeito. Doutor, como que o nosso coração sente a passagem do tempo? O envelhecimento é um fator de risco para esse órgão? Ou não necessariamente? Sim, mas é difícil culpar só a idade, porque a idade vem de mãos dadas com tudo que aconteceu até então. O coração, conforme ele vai envelhecendo, ele vai perdendo, por exemplo, a frequência cardíaca máxima, a quantidade máxima de batimentos que consegue atingir. Por exemplo, uma criança, um bebezinho, consegue bater facilmente um coração a mais de 200. Um idoso já não consegue, a não ser que ele esteja tendo uma arritmia séria, mas nas condições normais de temperatura e pressão, essa frequência não sobe tanto. Você tem uma diminuição da performance cardíaca e isso é manifestado com a diminuição do fôlego. Por exemplo, alguém que corria rápido, eventualmente começa a ter que diminuir o passo porque não tem mais aquele fôlego. E, de certa forma, isso é compreensível pela idade. Você pega um jovem de 20 anos e põe para correr contra alguém de 60 anos, claramente o jovem vai ter mais fôlego e muitas vezes está relacionado a adaptações do coração. Mas isso não é algo que limita muito a vida. O que limita a vida é ter algumas coisas que começam a aparecer mais de doença, por exemplo, um coração que começa a ficar mais fraco, ou um coração que eventualmente fica mais duro, que a gente tem um nome na cardiologia, que é insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Esquece o palavrão, o coração fica mais duro, ele tem dificuldade para bater e às vezes se manifesta com um cansaço desproporcional ao envelhecimento, porque a gente tem que analisar essa proporcionalidade, senão a gente vai achar que todo idoso tem problema no coração e não é verdade. E a grande questão é que muitas pessoas associam o envelhecimento ao adoecimento e não necessariamente, não é, doutora? Não necessariamente. É que a gente tem que falar algumas coisas que eu acho importante, até que o Gabriel já trouxe. Por exemplo, com o envelhecimento, os vasos nossos do organismo, eles vão ficando mais rígidos, né? Então, por quê? Porque vai ficando mais calcificado, vai perdendo colágeno, né? As citocinas inflamatórias vão fazendo com que esse vaso, ele perde aquela capacidade que antes uma pessoa mais nova tinha de se adaptar, certo? Então, o que é muito frequente, por exemplo, um descontrole pressórico no nosso paciente idoso. O inverno é muito frequente que, pela vasoconstricção, esses pacientes ficam com a sua pressão mais alta e a gente precisa começar remédio para controlar essa pressão. E aqui a gente não está falando nem de uma pessoa hipertensa, a gente está falando só sobre o efeito do clima no organismo, metabolismo do paciente. Exatamente. E pode ser que pelo calor, como esse vaso ali ele vai vasodilatar, muitas vezes esse paciente pode ter mais episódios ali de hipotensão. E por isso que a gente reforça tanto a questão da hidratação dos pacientes idosos. Que aqui é uma outra pauta importante a gente falar, Dani, que idoso não sente sede. É tão importante falar sobre isso, gente, porque isso é um fato. Todos os doutores que passam aqui por essas cadeiras, eles frisam essa questão e a gente vê esse comportamento no dia a dia. Vamos falar sobre isso sim. Eu falo muito para os meus pacientes, vocês precisam ter aquela garrafinha e se comprometer a tomar ela ao longo do dia. Porque se vai esperar vocês terem sede, nisso vocês já vão estar desidratados, vai ter distúrbio ali hidroeletrolítico, vai favorecer ter uma infecção urinária. Então, é muito importante a questão da hidratação para o paciente idoso, né? E saber, mais ou menos, estimar ali quanto que você tem que tomar de água. Se paciente que não tem uma fração de ejeção reduzida, né, um coração mais fraquinho, se ele pode realmente tomar água e se hidratar. Então, assim, algumas coisas fazem parte da senescência, que a gente fala, que vai acontecer com o nosso organismo, com o envelhecimento, né? Mas que não é a senilidade, não é a doença desse paciente idoso. Então, é a nossa capacidade do organismo se adaptar a essas mudanças do corpo ao longo do tempo. E homens e mulheres envelhecem de forma diferente, não é, doutor? E isso é importante ser dito também, porque interfere demais na saúde do nosso coração. As mulheres, na menopausa, elas passam a ter ali um risco maior até que os homens, certo? Isso é verdade. A mulher é um ser mais complexo que os homens, né? Isso é fato. Ela tem 3 grandes mudanças hormonais, que é a puberdade, a gravidez e a menopausa.
E até a menopausa existe um risco menor de doença cardiovascular nas mulheres comparado aos homens. Depois da menopausa inverte. Fica pior para a mulher do que comparado aos homens. Muito em questão dessa mudança de perfil hormonal que acontece nesse período da vida da mulher e precisa de cuidado, precisa de acompanhamento, de forma preventiva mesmo, para que não aconteça nenhuma doença cardiovascular, para que não tenha nenhum prejuízo na vida dessa mulher. Vou aproveitar para te receber aqui no nosso bate-papo. Vamos de interação com a nossa audiência na tela. Então vamos lá, vamos ver quem participa. É a Maria de Lourdes, diretamente de Campinas. Seja muito bem-vinda, viu, Maria? Tenho 72 anos e percebo que fico mais cansada quando eu preciso subir escadas. Às vezes penso que é apenas por causa da idade. Como saber quando um cansaço é normal do envelhecimento e quando ele pode ser um sinal de problema do coração? Vou começar com a doutora. Excelente pergunta. Eu acho que é uma grande questão. Primeiro, saber se você faz atividade física, né? Como é que está o seu condicionamento físico, como é que você está em relação à questão de massa muscular. Porque a partir dos 30 anos, e poucas pessoas sabem disso, a gente já começa a perder massa muscular, Dani. Então, é importantíssimo a mulher fazer o exercício resistido. O que é o exercício resistido? É a musculação, junto com atividade física aeróbica, né? Então, se você é uma pessoa sedentária, pode ser que você já tenha uma perda de massa muscular, então essa sarcopenia pode te deixar mais cansada, mas claro que nós precisamos avaliar como é que está o seu coração, né? Se ele está funcionando bem, pedir alguns exames cardiológicos, aqui os principais, um eco, um eletrocardiograma, né? Para ver como é que está a saúde do seu coração e como é também que está o seu dia a dia, porque muitas vezes a mulher, ela acha que é aquela mulher polvo, que ela vai fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Vai se atarefando, cheia de coisa e aí fica cansada também. Então, entender como é que é a sua rotina, como é que está o seu condicionamento físico e fazer exames ali de check-up cardiológicos que a gente fala. Doutor? Com 72 anos e essa queixa aí de falta de ar para subir escadas, é complexo fazer avaliação só com isso e falar o que é e o que não é. Precisa de entender na história como que é essa falta de ar, ter mais detalhes quando acontece e ver se acontece, por exemplo, deitada. Se acorda com falta de ar no meio da noite, são pistas de que talvez seja problema no coração. Tá. Examinar. E aí o médico examina, escuta o pulmão, porque às vezes está achando que é o coração e é o pulmão. Vê se tem sinais de sobrecarga de líquido, dá uma olhada na veia do pescoço a 45 graus. Pede alguns exames que vão dar pistas ou eventualmente dar diagnósticos, como a doutora Maria Laura falou, eletro, eco, raio-x de tórax. E se eventualmente a gente tem dúvida diagnóstica, a gente manda para exames mais específicos para entender isso. E aqui eu quero citar um, que é o teste cardiopulmonar de esforço. É aquele de atleta que põe a máscara e você faz uma esteira, eventualmente corre, e ali você consegue entender, será que é uma limitação pulmonar? Será que é uma limitação cardíaca? Será que é uma limitação circulatória? Porque a anemia pode dar esses sintomas. Será que é um problema muscular, de mitocôndria? Ou será que é psicológico? Tá tudo bem, a pessoa só não se esforça. Então, tem solução, mas a análise do problema é mais complexa do que parece. Olha só que importante, Maria, muito obrigada, viu, pela sua participação, enriqueceu bastante aqui o nosso bate-papo para a gente entender também quais são os sintomas que muitas outras pessoas podem vir a se identificar, obviamente, no seu relato. E fica aí, então, essa orientação aqui dos doutores para que você bata ali na porta do seu cardiologista e faça, de fato, a investigação necessária. Muito obrigada pela sua participação. E, doutora, eu imagino também que muitas pessoas, assim como a Maria, por exemplo, aos 72 anos de idade, obviamente a gente não sabe qual é a relação dela com os exercícios físicos, mas se questionam, né? Será que, sei lá, ao longo da minha vida inteira eu fui uma pessoa mais sedentária? Será que eu posso, né, fazer exercícios, caminhadas, ou será que eu vou estar colocando o meu coração em risco? Como conduzir ali esse retorno, né, ou o investimento no combate ao sedentarismo de uma pessoa acima dos 70 anos? Olha, no mundo ideal, acho que todo mundo teria que passar com o médico para fazer a avaliação. Precisa passar. Mas antes. é bem da verdade que se a pessoa também não tem nenhum sintoma maior, tá tocando a vida dela, não tem dor no peito, não tem falta de ar, a probabilidade de ter algum problema começando a fazer um exercício que não seja extremo, que não seja extenuante, competitivo, é mínima. Então, eu não quero que passar no médico seja uma barreira.
para que se faça exercício físico. Esse é o mundo Importante. ideal, mas a gente tem que falar do mundo também factível. Se não tem essa disponibilidade, faz. O feito é melhor do que o perfeito. Olha só que bacana, gente, que necessário. Porque muitas vezes a gente fica apegado a isso, né? Ah, não, então eu preciso passar por uma avaliação, só posso depois disso e acaba colocando lá pra frente, lá pra frente, lá pra frente. Mas tem que entender também os limites. Sim, se não né? tiver tendo dor no peito, se não tiver desmaiando, não tiver com cansaço absurdo, provavelmente não vai acontecer nada. Perfeito. E, doutora, quando chega um paciente, né, no seu consultório, qual é o mapa que você define, né? Quais são as doenças que você precisa delimitar, entender, pré-estabelecer para conseguir entender por onde que vai caminhar esse mapa do envelhecimento? Bom, a gente começa desde a biografia desse paciente, né? Entender quem é ele, a história de vida dele, a importância ali que ele traz para a vida dele, para a biografia dele. E aí, as principais doenças do envelhecimento acabam sendo depressão, ansiedade, osteoporose, a demência, que muitas pessoas chegam, doutora, eu estou ficando esquecida, será que pode ser demência? Existem vários tipos de demência para a gente falar. Hipertensão, diabetes, lipidemia, que são as doenças mais factíveis, assim, na nossa realidade, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado em já avaliar naqueles pacientes que têm critérios de fragilidade, né? Se esse paciente já é considerado um paciente pré-frágil ou se já é um paciente frágil. E aqui, coisas importantes que a gente avalia além da massa muscular, que a gente vê com o aparelhinho que chama hand whip, para ver se está perdendo já massa muscular ou não, se está ficando sarcopênico ou não. É a questão do sedentarismo, é a questão da exaustão, é a questão da perda de peso, né? Então, muitas vezes o paciente chega perdendo peso e a gente tem que investigar o porquê que esse paciente está perdendo peso. Então, de forma geral, a gente tem que entender quem é o meu paciente, como que é a funcionalidade dele, a cognição dele, se as comorbidades estão controladas ou não, se ele tem um risco nutricional, se tem um risco de cair, né? E a partir daí traçar o nosso planejamento terapêutico. Esse critério de fragilidade, imagino que seja uma das questões mais importantes para que você determine. E aí, qual é a importância também dos familiares estarem presentes, dessa boa anamnese ser construída com o paciente e também com os familiares quando necessário? Muitas vezes, e aqui eu não estou falando de pessoas que não sejam esclarecidas não, tá? Muitas vezes a pessoa ela não consegue identificar que o pai e a mãe já têm uma perda cognitiva importante. E naquele momento que ela tá ali junto com o pai, porque às vezes, meu pai não quer fazer isso, minha mãe não quer fazer isso. Só que não entende que não quer fazer isso porque já temos um diagnóstico instalado. E a partir do momento que a gente começa a fazer, por exemplo, um exame de cognição no consultório e que o filho está do lado e começa a ver, o pai é contador e está começando a errar as contas, né? Não consegue fazer a evocação das palavras. Quantas e quantas vezes o filho não fica assim, tipo, de boca aberta do lado, sabe? Então, o dia a dia com esses pacientes, muitas vezes, demora para a gente entender que ele não está fazendo aquilo porque ele não quer, mas porque ele não está conseguindo, porque ele já tem um diagnóstico. E a gente tem que tentar entender qual é esse diagnóstico para a gente melhorar a qualidade de vida dele e melhorar, inclusive, aquela questão daquele núcleo familiar. Precisa interceder, interferir, inclusive, entre os familiares, né? Que tem uma dificuldade enorme de lidar com o envelhecimento dos pais. Exato. Eu acho que o etarismo, muitas vezes, começa de nós mesmos, né? De achar que, por exemplo, Dani, meu pai está ficando esquecido, mas é o envelhecimento normal da idade, né, doutora? E aí, esquecimento que interfere na funcionalidade não é normal da idade. Eu não consigo mais subir essa escada, estou cansada, mas é porque eu já sou idosa. Não, não é assim. A gente tem idosos que são maratonistas e que correm muito mais do que nós três aqui conseguiríamos juntos. Né? Então, a gente não tem que tratar ou avaliar o meu paciente idoso com base na sua idade, mas na sua funcionalidade. Olha que bacana, que importante. Isso é tão necessário, né, doutor? Porque senão fica uma questão difícil para os que estão em volta, né? Oferecendo essa rede de apoio sem muito saber como agir. E é tão importante, então, entender que esse paciente ele precisa ser avaliado na sua funcionalidade, como a doutora disse. Sim, é exatamente isso. Como que esse paciente vive no dia a dia, se ele tem algum prejuízo das atividades dele, da sua função. Isso talvez seja o mais importante.
Perfeito. E mudou muito o tratamento hoje em dia. Antigamente falava, vou fazer uma cirurgia num paciente grande idoso, com mais de 80 anos. As pessoas muitas vezes já olhavam para isso com certo preconceito, né? E, de novo, não adianta eu olhar para um paciente de 80 anos só. Eu tenho que saber qual é a funcionalidade desse paciente de 80 anos. Eu tenho um paciente de 80 anos que vai para academia, que é um paciente funcional, ativo. Eu tenho um paciente de 65 anos que já tem um imobilismo, que já é acamada, né? Então, eu tratar meu paciente com base na idade não me ajuda. Eu tenho que saber quem é esse paciente, o que ele tem de funcionalidade. E eu acho que aqui é para qualquer especialidade. Exatamente. Olha só, pessoal, existem diversas questões que podem vir a acometer o nosso coração, colocar ele em risco e que são extremamente silenciosas. É sobre isso que a gente vai bater um papo na volta do intervalo, por isso também eu gostaria de te convidar para participar, aproveitar aqui esse espaço e encaminhar para a gente a sua dúvida ou o seu relato. DDD 11 3226 1112, consulta do Dr. Volta já já. Consulta Doutor está de volta, seja mais uma vez bem-vindo e bem-vindo. Para você que acabou de chegar, acabou de ligar aqui na HIT, bate-papo hoje é sobre a saúde do nosso coração na melhor idade. Quais são os desafios, quais são os fatores de risco, de que forma que a gente pode, é claro, investir na longevidade. Estamos sim vivendo mais e devemos viver melhor. E é exatamente por isso a importância hoje do nosso bate-papo. Lembrou de alguém a quem essa consulta seja necessária? Precisa ouvir um pouquinho de informação sobre como cuidar, quais as mudanças que precisa fazer no estilo de vida, a fim de investir, é claro, nessa longevidade com qualidade de vida. É só compartilhar nosso link de transmissão. Estamos ao vivo, você consegue fazer isso através do site, que é hittv.com.br, ou através do nosso aplicativo HIT Play. Te lembro que esta consulta marcada é a oportunidade que você precisa para tirar suas dúvidas, receber, é claro, a orientação que tanto precisa. Ao invés de você recorrer lá ao Dr. Google, encaminha para a gente. DDD 11 3226 1112. Também peço que você corra lá no nosso Instagram rapidíssimo para participar de uma enquete que está à sua espera lá nos nossos stories. @consulta ao Doutor HIT TV, diretor João Capellini, coloca, por favor, a nossa enquete na tela. Lembrando, gente, para qual notícia você quer a visão dos doutores? Essas são notícias que estão agora sendo distribuídas, compartilhadas, viralizadas, e a gente quer, é claro, trazer a ciência por trás dos fatos, né? Quais são os fatos, na verdade, por trás das notícias? Musculação retarda o envelhecimento do coração em idosas. Solidão aumenta o risco de infarto e AVC, ou exame de sangue estima a idade biológica de cada órgão. Será que é verdade? Clica lá na alternativa que a gente vai trazer o conhecimento que você tanto precisa e tanto busca. Para quem chegou agora neste exato momento, vou te apresentar o Dr. Gabriel Dou, cardiologista. Mais uma vez, obrigada pelo seu retorno aqui ao Consulta ao Doutor. É um prazer estar aqui, Dani. E também te apresento a doutora Maria Laura Perini, que é médica geriatra, também compartilhando todo o conhecimento dela. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço o convite, Dani. Antes da gente entrar aqui numa outra parte do nosso bate-papo sobre as comorbidades, né, as doenças crônicas e a sua ação silenciosa no nosso coração, vou aproveitar para receber quem mandou a sua dúvida ao longo aí do intervalo. Então, vamos de interação com a nossa audiência na tela. Quem participa é a Rosângela, do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda. Rosângela, bom dia para você também. Tenho 57 anos, fiz tratamento contra o câncer e estou curada há 9 anos, com alta do INCA. Meus parabéns, inclusive, pela sua força e resiliência. Gostaria de saber, pela minha idade histórica, já é indicado fazer acompanhamento com um geriatra? Doutora. Obrigada pela pergunta, Rosângela. Parabéns por estar curada. A partir de 40 anos, as pessoas já podem começar o acompanhamento com o médico geriatra, né? E isso poucos sabem, mas pela sociedade, a partir de 40 anos, justamente para te acompanhar na jornada do envelhecer. Né? Quais vacinas você precisa tomar, quais são os outros exames de rastreio oncológico que você precisa fazer, como é que estão as suas comorbidades, se elas estão controladas ou não. Então, assim, você já deve começar o acompanhamento com o médico geriatra se você quer envelhecer com saúde, qualidade de vida e autonomia. Quer complementar, doutor? Não, concordo com tudo que a Maria Laura falou. Muito obrigada, Rosângela, pela sua participação e meus parabéns aí por vencer essa batalha tão importante e determinante na sua vida. Doutor, vamos falar então sobre essa questão das comorbidades, das doenças silenciosas que muitas pessoas às vezes, tem uma hipertensão, mas não faz um acompanhamento, toma remédio, abandona logo o tratamento. E o quanto isso interfere na saúde do coração?
Nossa, demais, Dani. Você sabe que isso é um problema, né? Desde aspectos culturais, de o paciente ter frases consolidadas na cabeça, como, por exemplo, minha pressão é 15/8. Como se isso fosse o normal, como se isso trouxesse algum tipo de proteção. E a gente sabe que, na verdade, você tem que controlar essa pressão para evitar, por exemplo, um AVC, um infarto, parar numa máquina de hemodiálise, algo que pode não só fazer viver menos, morrer mais cedo, mas impactar a qualidade de vida. Porque não é só quantidade de vida. Quantidade de vida é importante, mas qualidade de vida talvez seja até mais importante. E controlar, tomar os remédios. Outro mito que às vezes os pacientes têm, eu vou tomar, melhora, para. Mas melhorou porque você tomou. Na medida em que você para, volta tudo a estaca zero. É uma doença crônica. Ela não vem de agora, não é uma doença aguda, é uma doença que está há anos. Então, o tratamento também é anos. Você vai tomar o remédio praticamente para todo sempre. Amém. Exatamente. Inclusive, a gente teve uma mudança que já não é mais tão recente, né, nessa classificação. Então, isso que você trouxe para a gente, minha pressão a vida inteira foi 15, e não faz sentido. Exatamente. O que é preciso ser avaliado? Quais são os sintomas para que quem esteja nos assistindo acione ali a luzinha vermelha do alerta? Precisa ser avaliado o básico. Então, eu vou elencar, 5 coisas que precisa, sim, estar bem tratada. A primeira delas, e parece óbvia, mas é não fumar. Tá. Isso é o número 1 de aumento de causa de mortes prevenidas no mundo. Se for para escolher uma, é não fumar. Esse é o primeiro. Segundo, fazer exercício físico. A gente sabe que condicionamento físico, traduzido numa linguagem técnica médica, em VO2 máximo, é um grande preditor de viver mais. Então, quem tem um fôlego bom, tem uma disposição, uma energia para exercício físico, é legal. Entrando mais no aspecto médico, obesidade. E aí não precisa de grandes exames, nada. Um olhômetro, você já sabe quem está e quem não está mais ou menos dentro ou fora do peso. Hipertensão. Controlar. E aí, se você não medir a pressão, você não vai saber, porque às vezes não dá sintoma. A pessoa está muito bem, obrigada, com a pressão de 16 o dia inteiro e ela nem sabe disso, ela nem sonha. Diabetes. Outra coisa, controlar a glicemia. Se você não tiver em níveis muito altos de glicose, também não dá sintoma e vai dar problema, como insuficiência renal, parar na máquina de hemodiálise, ter infarto mais cedo, ter problema nas artérias da perna, ter infecção, amputação de perna, dentre outros problemas. E, por último, colocar o sexto aqui, colesterol. Colesterol é um dos mais negligenciados, também não dá sintoma nenhum até que a tragédia aconteça. Ele também está muito associado a essa questão de, a minha família sempre teve colesterol alto e muitas pessoas não entendem a necessidade de utilizar a medicação correta. Exatamente. E colesterol, a maior parte é produzida pelo corpo. Não é de ingestão. Tanto é que os estudos com dieta são controversos. Tem estudos que mostram redução de até 15%, 19% de colesterol e tem estudos que não conseguem mostrar. Por quê? Porque a maior parte é produzida pelo corpo. E não adianta você brigar com a sua genética. Você veio com ela, você não vai mudar a sua genética. Pelo menos não no cenário básico. Não estão se estudando uns elementos para mudar a edição genética. Mas se você tem essa carga, se você é assim, talvez você precise de tratamento. E esse é o caminho mais prático, esse é o caminho mais seguro para evitar, por exemplo, um infarto. Exatamente. E o doutor estava questionando, né, esse ponto do nosso bate-papo sobre o uso da medicação, de você não negligenciar, de você adotar um tratamento e seguir mesmo que você venha a ter uma melhora do quadro. E agora eu queria trazer um outro ponto polêmico, porque quanto mais a gente vai vivendo, mais medicação a gente vai tomando. E qual é a importância de quando a gente vai para uma consulta, conseguir dizer, anotar, levar tudo bonitinho daquilo que a gente ingere, porque existe a questão da interação medicamentosa e de tantas outras questões. Traz pra gente, doutora. Exato, Dani. E aqui também, de novo, a importância de você ter um geriatra, né? Porque muitas vezes esse paciente ele possui um cuidado fragmentado com vários médicos e que eles não tenham um conhecimento de todos os remédios que esse paciente faz uso, e muitas vezes esse paciente não sabe, mas a vitaminazinha que o vizinho orientou, que ele está tomando, que nenhum médico orientou, interage com alguma das medicações que ele faz uso.
Então, é muito frequente que os nossos pacientes tenham uma polifarmácia, né, que use várias medicações. E se eu não souber quais são esses remédios, né, eu sempre peço para eles levarem lá para o consultório anotado quais são os remédios, as doses e tudo, porque eles podem interagir entre eles. E qualquer sintoma novo de um paciente idoso, eu preciso revisar as medicações que esse paciente está usando, porque pode ser interação medicamentosa. E se eu não estiver revisando essas medicações, eu posso acrescentar uma outra classe de remédio e aqui vai dando outro efeito colateral, eu só vou aumentando o remédio, que a gente fala que é cascata iatrogênica na medicina. Né? Então, a importância da revisão da classe desses remédios, né? Se elas estão em doses adequadas para esse paciente ou não, se esse paciente está fazendo uso do remédio como ele deveria fazer, porque às vezes é muito remédio também e ele escolhe qual ele vai tomar, e ele vai escolher a vitamina ao invés de tomar o remédio da pressão. E quantas vezes no consultório eles não chegam e falam assim, não tenho pressão alta, não tenho diabetes, quais são os remédios que a senhora toma? Losartana, glifage, mas falou que não tinha pressão alta, não tinha diabetes. Não, tá controlada, doutora. Isso é muito frequente, né? Então, sim, eu recomendaria para todos os pacientes andar dentro da carteira com os remédios que faz uso e as doses, porque isso vai facilitar não só a vida de vocês, como também a vida dos seus filhos, né? Se vocês estiverem passando mal, saber quais são as medicações que faz uso. Porque essa questão ela é bastante sensível. O doutor começou a trazer esse ponto e aí eu imaginei, né? Tão difícil a gente lembrar daquilo que a gente está utilizando e reportar ao nosso médico. Imagino que seja uma investigação que tenha que ser feita a cada consulta. Sim, com certeza. É um passo fundamental e acontece direto. Ontem mesmo, o paciente começou a tomar um remédio porque ele precisava até por sintomas de próstata, dificuldade para urinar. E o que aconteceu? Desmaiou. Olha só. E aí interagem com os meus remédios da pressão. E eventualmente a gente tem que fazer esse manejo, porque pode ter efeito adverso. O paciente ele tem que se beneficiar do tratamento, mas ele não pode sofrer da cura. Ele não pode sofrer pelo tratamento. E achar essa linha é um trabalho... tênue, muitas vezes tênue. O médico tem que ter cuidado, ele tem que conhecer bem o paciente, as doenças e os tratamentos para tomar a melhor decisão. E eu imagino que às vezes o paciente também não queira incomodar o médico e às vezes não tenha nem acesso, né? Então é tão importante questionar, né? Sempre lembrar, quando você faz uso de uma determinada medicação, vai adotar um outro tratamento, pode não ter nada a ver. É importante sempre reportar isso a quem te prescreveu, gente. Seríssimo essa questão. Vamos de mais interação com a nossa audiência? Perguntinha na tela. Quem participa agora é a Vera Cristina, de Mogi das Cruzes. Tenho 78 anos e minha pressão aumenta quando vou ao médico, porque fico nervosa. Em casa, geralmente, está normal. Como o médico consegue saber qual é a minha pressão de verdade? Eu imagino que a Vera e diversas outras pessoas, não é, doutor? Exato. Vera, isso aí é o famoso efeito do jaleco branco, de ficar tenso, de ficar tensa aí na presença do médico. Para saber isso, você tem que medir a pressão fora do consultório. E aí existem duas formas de se saber. A primeira é com o exame de mapa, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial. Fica aquele aparelho que às vezes os pacientes acham meio chatinho, fica apertando de 20 minutos, 30 minutos, e tira ali 60, 70, 80 medidas da pressão e você consegue ter um panorama fora do consultório para saber como que tá. E aí, se a pressão em casa tá normal e no consultório tá aumentada, você entende que é o efeito do jaleco branco que justificou aquele aumento da pressão. Uma forma mais simples do paciente fazer é ele mesmo medir. Existem alguns aparelhos automáticos que para a maioria dos pacientes funcionam, que é aqueles de braço. Os de braço costumam ser melhor que os de punho, viu? E medir, e anotar num papelzinho. Porque se você percebe que a pressão em casa tá normal e no consultório tá alta, você fala, pô, é efeito de jaleco branco. Muito importante trazer, assim, essa questão, porque eu imagino que a Vera e tantas outras pessoas sofram com o efeito do jaleco branco. Muito obrigada, viu, pela sua participação. E vamos juntos conferir o resultado da nossa enquete. Resultado na tela. Vamos ver aí para qual notícia, então, o nosso público quer a visão dos nossos doutores. Alternativa mais votada, musculação retarda envelhecimento do coração em idosas, na sequência o exame de sangue e, por último, a solidão. Vamos começar falando sobre essa questão da musculação pelo doutor.
Então vamos lá, musculação, não só musculação, como todo exercício físico melhora a saúde cardiovascular, diminui risco de infarto, diminui risco de insuficiência cardíaca, de AVC, de problemas cardiológicos. Mas eu tenho uma opinião e ela vai muito mais de encontro com a Maria Laura. Eu sempre falo no consultório que é para fazer musculação, que musculação é fundamental, mas o grande objetivo talvez não me pertença, talvez pertença a ela, por questão de dependência e funcionalidade. Nada pior do que perder a funcionalidade. Aí eu levanto a bola para ela cortar. Extremamente importante. Bom, vamos lá. Primeiro que, acho que você nunca é tarde demais para você começar a fazer atividade física. Muitas vezes os pacientes chegam assim, mas eu nunca fui para uma academia, né? Eu vou começar agora com 60, 70 anos? Vai. E que coisa linda tem sido a gente ver cada vez mais pacientes idosos frequentando a academia, né? E aqui a gente tem que falar que a musculação, ela é muito importante para evitar o primeiro episódio de queda. Por quê? Porque ela vai atuar na construção da massa muscular. Então, quando eu falo em envelhecer, não adianta só eu querer ter reserva financeira, eu preciso ter reserva de músculo, para que eu consiga enfrentar as adversidades que vão acontecer ao longo da minha vida. Então, infecção, queda, internação, eu preciso ter músculo, né? E isso vai melhorar o meu prognóstico, se eu tiver alguma doença, se acontecer algum acidente comigo. Então, a musculação, ela ajuda muito na saúde cardiovascular, no sentido que ela vai melhorar a sua capacidade ali, a fração de ejeção, né, Gabriel? Ela melhora e tal. Mas ela sozinha, gente, também não funciona. O ilegal é a gente associar um exercício aeróbico. Porque o aeróbico, ele vai melhorar a capacidade cardiorrespiratória dos nossos pacientes. A resistência também. E aqui, o que é o aeróbico? É a caminhada, é a natação, é a bike, é a corrida, é a hidroginástica. Né? A Sociedade de Geriatria recomenda 150 minutos na semana de exercício aeróbico e 2 a 3 vezes de exercício resistido. De novo, eu nunca comecei, vou começar? Vai! E não vai ser com 150 minutos e 2 a 3 vezes na semana. Começa aos pouquinhos, que comece com 15 minutos de caminhada, um dia na semana da academia. E aos poucos vocês vão percebendo a quantidade de hormônios que vai liberando, que a gente fala que traz felicidade para o nosso organismo, que vai melhorar o seu sono, vai melhorar a sua qualidade de vida, vai ajudar a controlar a sua pressão, seu diabetes, seu colesterol. Muitas vezes a gente consegue tirar remédio desses pacientes, esses pacientes estão fazendo atividade física legal. Né? E isso vai te dar uma reserva para você envelhecer com saúde, com qualidade de vida. Então, a notícia deveria ser: musculação retarda o envelhecimento do coração em idosos. Não só as nossas idosas. Os idosos também são contemplados aí pelo benefício da prática do exercício físico. É verdade. Gostaria demais de agradecer esse bate-papo incrível que a gente teve hoje e as considerações finais de cada um de vocês. Vou começar pelo doutor. Bom, para quem está envelhecendo, eu acho sempre importante cuidar do básico. Comer direito. Vou para colocar numa linha. Evita ultraprocessado, que a gente já ajuda muito. Se mexer. Fazer exercício, idealmente fazer exercício aeróbico e exercício resistido, com força, pezinho. Pode ser musculação, pilates, funcional, qualquer um desses. Passa no médico, vê se está tudo bem com você, mede a pressão, veja a glicemia, veja o colesterol, veja se os rins estão funcionando. Faça check-ups de prevenção oncológica. Existem diretrizes que falam, por exemplo, a partir de tal idade, colonoscopia. Veja também vacinação. Vacinação é uma das melhores estratégias para a prevenção. E aí o teu médico vai te orientar, de acordo com a sua faixa etária e de acordo com o seu quadro clínico, quais são as vacinas ideais para serem tomadas. Olha só que importante, gente. Ticaram tudo? Gostaria demais de agradecer esse nosso bate-papo. Mais uma vez, obrigada, doutores. Vou deixar os contatos da doutora Maria Laura Perini, médica geriatra. Deixo à sua disposição o Instagram, Papo da Geriatra, e-mail também,
esse que aparece aqui na nossa tela, e o WhatsApp, DDD 11 943701117. Doutor Gabriel Dorro, deixa à sua disposição o Instagram dr.gabrieldorro, com H. Doutores, muito obrigada, viu, pela participação de vocês. A gente que agradece. Nós que agradecemos, Dani, foi um prazer. Prazer todo nosso. Desejo a você um excelente início de tarde. A gente volta a se encontrar na nossa próxima consulta amanhã às 11 horas. Até mais.